Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Professor António Fragoso, é um enorme prazer tê-lo connosco neste Ondas de Impacto. Sabemos que, além da sua vasta experiência em educação inclusiva, coordena o CEAD, o Centro de Investigação de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária. Poderia então começar por me explicar o que é o CEAD e qual a importância da educação e formação de adultos na inclusão social e especialmente para pessoas diferentes, pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. Em primeiro lugar, bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui e agradeço imenso o vosso convite para estar aqui à conversa consigo. Vamos ver, o CEAD, o tal Centro de Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, é um centro de investigação relativamente pequeno e é o único em Portugal que se dedica ao estudo da educação de adultos. Deixe-me só perceber, pequeno e recente? Pequeno e recente quer dizer que o fundámos e avaliámos em 2020. É recente mesmo, sem dúvida nenhuma. E depois, evidentemente, para termos algum tipo de financiamento, é avaliado pela FCT periodicamente. Estamos, aliás, agora a concluir um processo de avaliação. Portanto, alguns entre março e junho saberemos os resultados para o próximo período de financiamento até 2029. Vamos ver como é que a coisa acontece. Qual é a importância, em primeiro lugar, a nível nacional e muito brevemente? A grande maioria dos centros financiados, centros de investigação que temos em educação, são centros, digamos, generalistas, dedicam-se a todas as áreas do conhecimento dentro da educação. E nós quisemos dar, obviamente, maior destaque à educação de adultos e intervenção comunitária. Porquê? Bom, em primeiro lugar, eu deveria dizer que a educação de adultos não é a educação que se faz com adultos. Isso seria muito fácil, então qualquer pessoa acima dos 14 ou dos 16 anos estava incluída e nós tratávamos de tudo. Há uma filosofia na educação de adultos baseada em duas ou três coisas simples. A primeira é que a educação de adultos acredita que é através da educação com adultos e através de uma série de atividades da vida social que nós podemos contribuir para a mudança social e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Dito assim, é simples. A segunda coisa importante é que, se é assim, nós damos muito mais atenção àqueles grupos que, como o Fernando disse, ou são diferentes, ou estão numa situação de desvantagem, ou em qualquer tipo de situação difícil em termos económicos, sociais, culturais, etc. Portanto, isto quer dizer que estas pessoas são o nosso objeto de estudo e, nesse sentido, tudo aquilo que sejam grupos diferentes, como digo, e tudo o que sejam dinâmicas de inclusão e exclusão é o objeto de estudo do nosso centro. Podemos estar a falar de pessoas com necessidades educativas especiais, como disse. Podemos estar a falar de adultos mais velhos, de uma forma geral. Podemos estar a falar de mulheres, podemos estar a falar das questões de género, podemos estar a falar de racismo, podemos estar a falar de idadismo, parece uma palavra difícil, mas não é. Tal como nós temos racismo, digamos sexismo, que são palavras que todos nós conhecemos, existe uma dinâmica de discriminação muito grande em relação a pessoas que são ou mais novas ou mais velhas. Ou seja, é a discriminação com base na idade. Estranha discriminação. Estranha discriminação, porque é uma discriminação contra aquilo que nós seremos. Pois. É daí a estranheza da coisa, não é? Daí a estranheza. Mas daí também o facto estatístico inquietante, que é realmente o tipo de discriminação mais vulgar na Europa ou mesmo a nível mundial. Para lhe dar apenas exemplo de uma investigação grande que foi feita nos 5 continentes do mundo e com uma quantidade de respondentes enorme, conclui-se, apenas este dado muito simples, que 1 em cada 2 pessoas têm atitudes idadistas, ou seja, que de alguma forma são contra, de novo, os mais novos ou os mais velhos.
E depois temos contextos sociais em que isto é mais importante. Se pensar, por exemplo, no mercado de trabalho, em que os mais novos muitas vezes têm situações difíceis, ou, por exemplo, as pessoas com mais de 40 anos, de uma forma geral, há uma quantidade enorme de estereótipos, por exemplo, no mercado de trabalho, que são difíceis de combater. Por exemplo, os mais velhos não aprendem. Por exemplo, os mais velhos não são produtivos. A história do burro. Exatamente, do burro velho não aprende línguas. E quando nós examinamos os dados que temos, muitas vezes é tudo ao contrário. Pessoas assumem que os mais novos são mais produtivos, até mesmo medida em PIB per capita. Não é verdade. Isso acontece muito no emprego, não é? No emprego. E, portanto, é de todas estas dinâmicas que nós estamos a falar e são estas dinâmicas que são importantes a nível social que nós nos tentamos ocupar no SEAD. E daí acho eu a importância. Uma coisa por ser pequena não tem que ser pouco importante. Às vezes é importante exatamente porque é pequena e porque é minoritária, mas porque se dedica a tentar defender as pessoas que precisam. A ligação à intervenção comunitária é porque uma coisa anda de mãos dadas com a outra. Pode ser muito bonito nós estarmos a investigar, mas não serve de nada em determinada altura, claro. Investigar se nós não conseguimos também disputar algum tipo de intervenção, passar os resultados da nossa investigação para a ação, para as associações, para os grupos que muitas vezes na realidade têm o seu dia-a-dia em contacto direto com estas pessoas. Portanto, nós achamos que não devíamos dividir esta parte de investigação mais analítica com a parte da ação. Não é um trabalho fácil. Passá-lo à prática será possivelmente um pouco mais difícil. Passá-lo à prática é mais difícil. Nós só conseguiremos... Não é uma coisa que nós até agora tenhamos feito com muita eficácia, se quer que lhe diga a verdade. Mas por isso é que mudámos, entre outras coisas, o nosso plano estratégico até 2029. E se tivermos financiamento, com certeza tentaremos fazer as coisas de forma mais organizada. Há, por exemplo, a possibilidade de pedir financiamentos ainda à FCT para uma coisa que se chamam collabs, ou seja, laboratórios colaborativos. Se nós, por hipótese, digamos, nos próximos tempos conseguirmos passar esta fase de financiamento e ser bem classificados para a FCT, talvez seja possível arranjar, sobretudo com as instituições e associações do Algarve, uma forma de termos todos financiamento para fazermos coisas interessantes em termos colaborativos. E, portanto, vamos ver se nós conseguimos ou não. Eu creio que esta segunda questão já abordámos aqui um pouquinho, mas se calhar vamos um bocado mais longe, se o António achar que sim. Pode partilhar algum projeto específico do SEAD que tenha tido impacto significativo em termos de inclusão ou ainda é cedo para tais conclusões? Bom, em termos de impacto é sempre difícil nós medirmos. E eu digo isto porque acho que há uma espécie de consensos mais ou menos perigosos sobre aquilo que é impacto. Se eu quiser, por exemplo, agarrar na Apexa, vamos supor, e fazer um estudo de impacto com aquilo que a Apexa tem conseguido, digamos, afetar, melhorar a vida de um conjunto de pessoas, famílias, indivíduos, etc., isto não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Implica um processo longo, implica ouvir muitas pessoas, implica coligir uma quantidade de dados e, portanto, as avaliações de impacto são difíceis de fazer. E nós às vezes precisamos ter financiamento para fazê-las. Mas digamos que há coisas, há investigadores no nosso centro que já têm um longo historial. Para lhe dar um exemplo, no que diz respeito às questões da desigualdade que as mulheres ainda sofrem muito no nosso país. Que não se vê fim à vista, não é? E que não se vê ainda o fim à vista. Estas coisas demoram às vezes décadas e não podemos tê-las como garantidas, não é verdade? Porque as dinâmicas sociais muitas vezes vão no sentido contrário. E, portanto, temos boas investigadoras, para lhe dar apenas um nome, a Cristina Vieira, da Universidade de Coimbra, que é do nosso centro, que tem, para além de há mais de 20, 30 anos fazer investigação, que tem que ver mais com os estudos das mulheres, as desigualdades, mas tem estado em muitas arenas políticas e de intervenção que lhe têm permitido produzir uma série de materiais, as comissões para a igualdade, etc., investigado, por exemplo, os próprios manuais das escolas e como é que eles estão feitos em termos de género e fazer publicações para que as pessoas, nas mais variadas arenas educativas, possam ter mais cuidado e contornos mais precisos. Estão a acontecer algumas modificações nesses livrinhos mesmo. Estão a acontecer algumas modificações nestes livrinhos. Aliás, o projeto que ela acabou com outros colegas recentemente, que se chamava Engender,
acabou agora recentemente e muitas vezes a divulgação continua, mas produziu uma série de materiais escritos muito interessantes, com aplicações diretas, por exemplo, não só nas escolas, mas também na educação, até mesmo nas próprias instituições de ensino superior. E, portanto, é uma arena difícil. Para lhe dar outro pequeno exemplo, nós temos tido muita atenção no ensino superior ao fenómeno dos estudantes não tradicionais, quer dizer, o que é normal no ensino superior é nós recebermos estudantes jovens com 18 anos que fizeram o seu circuito educativo em termos lineares. Bom, mas isto hoje em dia não é assim, as pessoas não têm uma biografia linear, nem educativa nem pessoal. Isso há mais de 20 a 30 anos que mudou, as pessoas andam para trás, andam para a frente, andam para o lado. E, portanto, temos muitas pessoas, sobretudo a partir de 2006 no ensino superior, que são pessoas mais velhas, da nossa idade, somos pessoas maduras, mas que nunca tiveram a oportunidade, por exemplo, de estudar no ensino superior e que, relativamente tarde, podem ter 40 anos, podem ter filhos e finalmente os filhos estarem orientados na vida e no trabalho, etc., mas voltam a estudar. Eles voltam a estudar. Exato. Acontece muito. Acontece muito. Está a acontecer cada vez mais. Era a pergunta que eu queria fazer. Está a crescer a coisa. Está a crescer a coisa. Digamos que a primeira data importante em Portugal foi 2006, quando se inventou, enfim, o concurso especial para maiores de 23. Isto é, qualquer pessoa que já tenha alguma experiência profissional e seja adulto com mais de 23 anos tem uma forma de acesso ao ensino superior diferente, em que é contada a experiência, em que se faz uma entrevista para avaliar a motivação das pessoas, por exemplo, etc, etc. Ser só o currículo académico. Exatamente, ou as provas e os exames e esta coisa. E, portanto, desde 2006 que o panorama mudou muito em Portugal. E eu diria que, em termos de média, devem entrar ao abrigo deste estatuto cerca de 5 mil estudantes mais velhos no ensino superior em Portugal. Quer dizer que realmente estamos a mudar já há muito tempo. Eu tenho turmas inteiras de pessoas a fazer mestrados que não há pessoas novas, há pessoas que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais e que, pelos variados motivos, acharam que era a altura de E deixe-me perguntar, estudar. com a experiência que tem com os mais novos e a experiência que tem agora com estes mais velhos, os São mais muito velhos diferentes. respondem bem, aprendem, absorvem. Constroem, não absorvem, mas desculpa a correção, porque nós temos aquela mania de que o conhecimento se transmite, ou o conhecimento se passa. É como se nós os dois aqui, independentemente de quem é o transmissor do conhecimento, pudéssemos aprender por osmose. Não, nós seletivamente e de acordo com a nossa vida e a nossa experiência, somos capazes de, em conjunto com os outros e com muitos tipos de informação, construir conhecimento útil para nós. Em relação aos mais novos e mais velhos, em primeiro lugar, os mais velhos têm a vantagem da maturidade, isto é, têm mais probabilidades de ser pessoas maduras e, portanto, sabem porque é que querem estudar, por que motivos, o que é que querem estudar. E isso muitas vezes faz toda a diferença em relação aos estudantes mais novos que estão muito incertos ainda. São muito jovens e, portanto, muitas vezes andam ali a tatear, à procura. Há outras vantagens que temos. Por exemplo, os mais velhos são capazes de fazer uma boa ligação entre a teoria e a prática. Entre a teoria e a sua própria experiência, porque têm muita experiência de vida, de trabalho, etc. E, portanto, esta relação que eles fazem é quase automática. Nós incorporamos aquilo de que de novo aprendemos na nossa experiência. E isso é uma vantagem enorme. Não dependem, por exemplo, os mais velhos, quero eu dizer, tanto da memória. Os estudantes mais novos têm uma tendência natural para procurar aprender graças à sua boa capacidade de memória. Portanto, é uma aprendizagem diferente. Os mais velhos, tendencialmente, aprendem o que compreendem. E, portanto, tentam fundamentalmente compreender as coisas. Compreender uma coisa é acomodar algo novo na nossa vida, nas aplicações que tem na vida, na nossa experiência, no mundo, como é que ele funciona, como é que nós vemos as coisas à nossa volta. Portanto, o esforço de compreensão é natural e, obviamente, reflete-se positivamente não só na nossa aprendizagem, como, se quiser, até nas próprias classificações. Nós fizemos há uns anos, em conjunto com a Universidade de Aveiro, mais uma vez só para lhe dar um exemplo, um estudo. Ainda bem, tenho bons colegas lá e é uma universidade que eu prezo muito. Mas fizemos um estudo que tem algumas curiosidades. Por exemplo, um deles foi agarrar nestes estudantes não tradicionais todos, que têm muitas classes diferentes,
para chegar a esta conclusão, que quando se trata de pessoas que entraram na universidade, mesmo sem ter o 12º ano completo, este sistema dos maiores de 23 permite, uma pessoa que tenha só o 9º ano completo ou o 10º pode candidatar-se a entrar na universidade e, portanto, temos muitas destas pessoas na universidade. Para aqueles que acreditam firmemente que os exames e essa história toda é uma boa forma de medir o rigor ou a aprendizagem, cuidado que isso não é necessariamente assim. Seria preciso ver o que é que um exame mede. Mede algumas coisas, mas não isto. E nós chegamos à conclusão que pessoas que entram no ensino superior, muitas vezes com o 10º, 11º até com o 9º, não têm nenhuma diferença em relação aos outros que fizeram um percurso normal em termos das classificações que têm. Da mesma forma que não descobrimos grandes relações estatísticas significativas entre géneros, mas há uma interessante que se pôde descobrir na altura. Estou a falar de um estudo que foi feito para 2013, portanto já tem uns anos, não quer dizer que seja válido hoje em dia, que é a relação com a idade, porque estávamos a falar de idade. Ou seja, se nós medirmos o sucesso pelas classificações, o histórico que os estudantes têm no ensino superior, na realidade as classificações sobem com a idade, não descem. Isto é, estudantes mais novos, por todos os motivos que eu já disse anteriormente, têm de facto mais dificuldades em ter boas classificações. Se depois subirmos àquele grupo entre os 34 e os 40, digamos, têm muito melhores classificações. Depois começa a baixar ou a estabilizar um bocadinho, mas mesmo assim conseguem ainda estes estudantes mais velhos estar num patamar superior entre aspas, em termos de classificação apenas, não tem nenhuma valoração qualitativa em relação a este grupo que está dos 24 aos 30 anos, que é mais frágil nesse sentido. Portanto, eu diria que felizmente hoje em dia temos depois outras formas de acesso ao ensino superior que são diferentes, já não são tão tradicionais, o mesmo se poderia dizer para os alunos que fazem o profissional durante o secundário, não é? Que vão pelo ensino profissional e que hoje em dia também têm o acesso ao ensino superior que se pode fazer de forma diferente. E, portanto, um estudante pode, do 9º ao 12º ano, estar num curso profissional, que em teoria lhe dará mais vantagens para entrar no mercado de trabalho, mas, se assim decidir, chegando ao 12º, ter uma forma de acesso ao ensino superior mais facilitada. Para terminar esta confusão toda, mas eu estou certo que o Fernando me vai bater cada vez que eu me afastar demasiado do tema, salvo seja bater amigavelmente. Eu quero perceber e quero que do outro lado nos percebam e percebam a importância daquilo que o António tem vindo a dizer. Esperemos que sim. Vamos ver se conseguimos. Mas para concluir isto, nós também estudamos e na realidade nós já tivemos 4 projetos de investigação diferentes nesta área. A interrogação foi, muito bem, então eu posso ser pessoas com maior maturidade, com mais idade que vêm para o ensino superior, mas o que é que lhes acontece depois no mercado de trabalho? É uma boa pergunta. Porque depois a questão é, estão em vantagem ou em desvantagem em relação aos mais novos? E realmente todas as evidências que nós temos até hoje apontam para este facto mais difícil, que os mais novos estão em vantagem, digamos, em vantagem putativa, no que diz respeito ao mercado de trabalho. Embora, quando nós ouvimos os empregadores, e nós ouvimos empregadores, deve-se dizer, do terceiro setor, do setor público e do setor privado, embora os empregadores gostem de ter um discurso que é correto, não é? Em termos sociais, sim, a experiência é muito importante. A experiência é muito importante. Depois nós perguntamos, muito bem, então quantas pessoas vocês contratam com mais de 30 anos? Bom e tal, tem muitos vícios. Tem os vícios de que falam e há depois alguns empregadores que no decurso das entrevistas se permitem ser honestos, é que evidentemente um trabalhador com mais de 30 anos, mais maturidade, tem muito mais consciência dos seus direitos laborais. Claro. Não tem um efeito de chantagem que muitas vezes os mais novos, desculpem utilizar esta expressão que é um pouco forte, se calhar estou a exagerar, mas os mais novos são muitas vezes pressionados a fazer coisas que em termos a pisotear os seus próprios direitos laborais, porque têm consciência que o mercado de trabalho é volátil e que daquilo depende o seu emprego. Portanto, são muito mais, digamos, suscetíveis a uma certa manipulação ou um certo uso instrumental por parte dos empregadores. Eu não estou a chamar nada aos empregadores, estou apenas a dizer que é mais fácil às vezes agarrar uma pessoa mais nova e pô-la a fazer longuíssimos horários de trabalho, a estar sempre disponível para amanhã tens de ir para Londres para uma reunião, faz lá a mala, hoje é sábado, não interessa se é sábado, se é feriado, lá vai ele, lá. E há alguns que não aguentam, não é?
porque às tantas isto é complicado. Portanto, a experiência que um trabalhador tem, que em teoria deveria ser um recurso importante para os empregadores, nem sempre é visto por todos os empregadores como uma coisa saudável, como um recurso importante, mas é visto como, olá, vem aqui alguém que se calhar pensa criticamente nas coisas e nós temos que ter cuidado, não é? Portanto, o valor que os empregadores dão à experiência é muito relativo. E se quiser poderíamos continuar por aqui adiante, ou seja, por exemplo, falar das mulheres, porque nós temos uma legislação, mas se lhe disser que nós ouvimos imensas mulheres a quem continuam a perguntar nas entrevistas se planeiam engravidar, Exatamente. o que obviamente não é sequer aceitável. Não, isto não é aceitável. Mas não se perde esse vício E- ninguém põe mão na coisa. Só se começa a pôr mão na coisa quando as pessoas reportarem, queixarem, etc., para que quem faz isso perceba que não pode fazer Não isto. deve e não pode. E já nem vou ao facto óbvio de que algumas pessoas veem os seus contratos terminados porque estão grávidas, por exemplo. Exato. E isto continua a ser bem mais frequente do que nós Eu pensamos. lembro-me, falando agora do desporto, por exemplo, as mulheres têm alguma dificuldade contratual porque se forem mães, adeus. Pois. Um homem pode estar lesionado 1 ano. Uma mulher não pode estar 6 meses em casa porque o contrato já não é válido. Isto já não funciona. Creio que as coisas estarão a mudar, mas vai demorar anos e anos a mudar tal mentalidade. Mas há bocado o seu discurso fez-me lembrar uma coisa que desapareceu. Quando falamos de educação profissional. Antigamente havia a escola comercial e a escola industrial. Onde é que isso está? Onde é que isso anda? O tempo passou. Enfim, as coisas eram tão diferentes. Já, não é? Claro que era. As coisas eram tão diferentes a nível laboral, a nível social, a nível educativo, que, embora nós gostemos de fazer comparações, é difícil fazer comparações. Eu creio que... Eu não quero comparar. Não, Isabel de não forma precisa, nenhuma. porque De desapareceu. forma nenhuma, nós continuamos a ter o ensino profissional, as pessoas podem não gostar muito da forma como ele está estruturado, mas temos ensino profissional na escola, temos escolas profissionais, muitas delas fazem um trabalho excelente, sem Só dúvida desapareceu nenhuma. o nome. Sim, mas continua a existir ensino profissional e, como digo, posso não estar certo, mas, claro, esta é uma conversa, nem sempre serei absolutamente correto, que nós temos vindo a apostar gradualmente, cada vez mais, no ensino profissional. Poderíamos contestar o modelo e compará-lo com o modelo dos outros países, a saber até que ponto é eficaz. Precisávamos de mais investigação e precisávamos de ter acesso a financiamento para responder a estas questões de forma mais perentória, partindo do princípio que os políticos nos escutam, que é outra coisa que se calhar podemos eventualmente falar ou não, é outra conversa. Havia também um grande obstáculo recentemente em Portugal. As pessoas olhavam para o ensino profissional como se fosse uma espécie de ensino B, ensino de menor categoria, de menor prestígio. Um pai ou uma mãe se calhar tinha problemas em aconselhar ou até a permitir que o seu filho fosse para o ensino profissional. Era errado, António, se ir recuando uns aninhos, a classe mais alta ia para o liceu, a classe mais baixa ia para a escola comercial ou industrial. Com certeza, essa divisão social existia de forma bem clara, de todo também era aceitável. Eu creio de qualquer das formas que este estigma do ensino profissional está a mudar, em termos positivos, e cada vez haverá menos. Provavelmente estaremos na altura de também começar a pensar se o modelo que temos é o mais eficaz, porque eu creio que todos nós sabemos que há situações aqui em que talvez não se revele tão eficaz como nós gostaríamos. Mas pode ser dito de tantas áreas, por isso é que estamos aqui a conversar, a tentar perceber para onde é que vamos a seguir. António, antes do cafezinho, porque vou ter um cafezinho, tenho aqui uma dúvida. Que metodologias ou ferramentas inclusivas são usadas pelo SEAD para garantir que todos os participantes, independentemente das suas limitações, possam beneficiar dos programas de formação? É uma pergunta grande essa. É grande mesmo. Eu posso lhe falar dos cuidados de investigação que nós temos, mas paremos apenas pela investigação. Vamos lá ver. Entramos aqui diretamente numa coisa que é muito importante e que é a ética da investigação científica, não é? Sim. E isto às vezes é um pouco mais complexo do que parece. Hoje em dia nós, para ilustrar com 2 ou 3 princípios simples,
não devemos sobrecarregar as pessoas com questionários, entrevistas que nos deem dados que sabemos que são inúteis. Sobretudo, cuidado com os dados pessoais e com as questões de confidencialidade e anonimato que temos que prestar a toda a gente para que eles sejam reais. Porque é melhor pensar isso antes do que pensar que nós depois temos a possibilidade de chegar a um tribunal e dizer não, eu não tenho nenhum estatuto enquanto investigador, não sou médico, não sou padre, não sou psiquiatra, não sou nada disto. Se alguma vez tiver algum problema e for chamado ao tribunal, diga-me lá o que é que se passou com esta pessoa, eu tenho mesmo que fazer isso pela lei portuguesa. Portanto, vamos lá ver. Este cuidado tem que ser feito. Na investigação científica, qualquer que seja ela, nós não devemos pedir mais dados do que aqueles que precisamos. E depois, na nossa investigação, há uma coisa que é muito importante, que é ouvir as vozes das pessoas que sofrem com as situações em primeiro lugar. Quer dizer, nós não estamos a recolher dados do éter, nem apenas a manejar dados estatísticos ou números, etc. Se, repare, vamos supor, eu quero estudar quais são os motivos de abandono dos estudantes do ensino superior nos mestrados. Estou a lembrar disto porque há uma estudante nossa de mestrado que está a fazer isto. Mas, quer dizer, se eu não falar com as pessoas que abandonaram, percebe, não tem sentido. Então a nossa obrigação, em primeiro lugar, é eu ouvir com muita atenção e analisar as vozes das pessoas que estão a sofrer com determinadas situações. Eu poderia falar, por exemplo, de uma outra linha de investigação que temos no centro, que é as questões de racismo no ensino superior, que existe. Aquela velha ideia que vem do Estado Novo que os portugueses não são racistas foi um problema durante muitos anos. Aliás, eu tenho um colega meu, João Filipe Marques, fez a tese de doutoramento dele sobre o assunto e depois escreveu um livro que se chamava Do Não Racismo dos Portugueses aos Dois Racismos dos Portugueses, exatamente para aludir a essa questão. Mas é evidente que nessa situação eu tenho que ter muito cuidado na forma como escuto as vozes das pessoas que sofrem com o racismo no ensino superior e depois ter o meu compromisso que, pelo menos dentro do ensino superior, eu tento fazer alguma coisa para mudar a situação, ou seja, para ouvir os problemas que eles têm e para pensar a nível institucional quais são, com quem é que nós vamos partilhar os nossos resultados de investigação, quais são as soluções que nós propomos que possam eventualmente combater esta situação a nível profissional. Desculpa, a nível social, seja lá qual for o contexto. Digamos que este princípio tem que ser extensivo a todo o tipo de investigações que nós fazemos e que põem em causa os direitos das pessoas, a sua inclusão e os problemas que têm, de novo, tanto se dê que seja uma pessoa que tem cor de pele diferente, como aquela pessoa que vai ali a passar, como alguém que, sendo diferente porque tem uma enzima qualquer que não funciona, não deixa por isso de ser muito melhor do que nós em tantas áreas sociais e laborais, e tem que ser visto na sua diferença, e tem que ser escutada nos problemas que tem no dia-a-dia, tem que se tentar resolver o que não está bem, como mesmo poderia ser dito acerca das mulheres ou qualquer outra minoria, digamos, que nós temos em Portugal. Esses são princípios fundamentais. Ouvi-las por um lado, tentar contribuir, mesmo que seja uma contribuição modesta, não é? Nós todos temos um papel a fazer, como a Apexa tem um papel importantíssimo. No mar que é, digamos, o contexto regional, ou local, ou nacional, ou internacional, a nossa contribuição será modesta, mas coletivamente é esse o nosso dever ético e é para aí que, creio, estamos todos a tentar remar para o mesmo lado. A inclusão é sempre um processo com desafios. Sim. Quais são os principais obstáculos que têm enfrentado e como é que os têm ultrapassado? Boa pergunta. Não tenho a certeza de conseguir ter uma resposta satisfatória. Eu diria o seguinte, os obstáculos são imensos. Eu creio que, pensando apenas de coisas que todos podemos fazer e não apenas a investigação, para colocar a coisa de forma mais fácil, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que combater aquilo que são os estereótipos, as falsas percepções e os consensos perigosos. Eu começaria até mesmo por esta palavra, que é um conceito. Eu estava a lembrar-me de um filósofo muito antigo que morreu na prisão em 1937, que se chamava António Gramsci, um italiano, enfim, de Turino, e que, a seu tempo e em termos históricos, eu sei que já lá vai muito tempo, mas não passou... Não passou de moda? Não. Há muitas coisas que se fizeram no início do século e que são fantásticas para nós hoje. Se falássemos de democracia, eu gostaria de relembrar aqui o John Dewey ou outros fantásticos. Mas este António Gramsci basicamente tinha um conceito que se chamava hegemonia. A hegemonia
dita em formas simples, é a capacidade que um grupo ou classe social tem para dirigir todos os destinos da sociedade. Imagina o Fernando, por exemplo, o papel que a Igreja teve durante séculos, ou o papel que a burguesia teve numa determinada altura, durante séculos, ou a monarquia, ou, hoje em dia, as classes médias, ou determinadas classes políticas. Enfim, se nós temos um estado de coisas em que há de facto um grupo destes que é capaz de dominar em que direção vai a sociedade, isso chama-se hegemonia. E este conceito de hegemonia tinha duas dimensões que também posso explicar em palavras simples. O primeiro, que os portugueses de boa memória se lembrarão bem, então agora que estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril, chama-se coação. Coação, pensando no Estado Novo, que aprisionou tantas pessoas, torturou tantas pessoas, afastou tantas para o exílio e que no fundo se destina a agarrar nos disruptivos e a calá-los, silenciá-los, a tirá-los para um buraco qualquer onde ninguém dê por eles. E a segunda parte de como se constrói a hegemonia em termos sociais é uma coisa que se chama o consenso para o António Gramsci. O que é que queria dizer o consenso em palavras simples do António Gramsci? A capacidade de ter grandes ideias que em termos sociais são, entre aspas, aceites e por isso não são discutidas. Nesta perspectiva... Isso é perigoso, não é? Muito perigoso. O consenso pode ser trabalhado, como é em alguns regimes, não vale a pena dar exemplos, porque todos nós pensaremos em muitos regimes mais ou menos autoritários, pseudo-democráticos, por aí adiante, muitas coisas que nós chamamos de democracias e que não são. Não sei, a Hungria há 2 meses acabou com o direito à greve, ou seja, já ninguém na Hungria tem direito a fazer greve. Mas é muito perigoso porque quando em termos sociais se formam determinadas grandes ideias e dá a impressão, seja isso válido ou não, que todos nós acreditamos nelas, nós não as discutimos, não as questionamos, não as debatemos. É como se estivesse aí. Eu acho que hoje em dia em Portugal, se olharmos, e para o Algarve em particular, nós temos enormes consensos a voar por aí no que diz respeito, por exemplo, às migrações. E o perigo daquilo que nós estamos a legitimar às vezes com o nosso silêncio ou a nossa aquiescência é terrível. E tem que ser examinada, não é? É muito perigoso. Facilidade. Há 2 dias saiu na televisão um inquérito que dizia 68% dos portugueses acham que a imigração é muito facilitada e é isto e é aquilo. Bom, Quem tudo somos bem. nós para dizer tal coisa, não é? Não, quer dizer, podemos manejar e discutir os argumentos. O que eu sei é que só em 2023 estes imigrantes que muitas vezes não têm condições de sequer ter um sítio para morar decente e que têm condições de trabalho horríveis e não sei o quê, contribuíram com 2,3, salvo erro, bilhões de euros para a Segurança Social, que neste momento é sustentada por parte deles. É um consenso que os imigrantes vêm roubar o nosso trabalho, mas que consenso é esse? Sei que ninguém quer fazer o trabalho. Ninguém quer fazer o trabalho que eles têm a fazer. Nós não estamos... Portugal está numa situação em que precisa de todas as maneiras e mais algumas de imigrantes e devíamos olhar para eles com muito mais Eu carinho. ouvi essa história e alguém se lembrou de falar do Luxemburgo, por favor. Bom, sim. Há lá 3 luxemburgueses. E o resto... Além de que um quarto deles são portugueses ou descendentes de portugueses, sem dúvida nenhuma. Tudo isto são exemplos de consensos perigosos. E, portanto, eu creio que todos nós, agora, independentemente se fazemos investigação ou não, temos, em primeiro lugar, um dever de questionar aquilo que são os consensos perigosos, neste caso, da sociedade Mas, António, não será portuguesa, perigoso etc. questionar o consenso? Não, não é. Se nós os dois tivermos uma conversa e concordarmos em tudo, qual é o interesse da nossa conversa? Estamos a discutir o quê? Quer dizer, pronto, somos 2 amigos aqui a conversar sobre coisas. Eu acho que questionar os consensos é exatamente nós podermos dialogar sobre o que nos diferencia. A mim e a si ou a mim e aos outros. A minha questão era, isso é natural, é normal, deveria ser feito, mas pode haver alguém de chicote atrás. Não e não. Então temos que acabar com os chicotes. E temos que dizer Eles existem, não é? alto e bom som e sem nenhum tipo de violência que os chicotes não são permitidos e que nós não os queremos. Deixa cá ver se eu vou introduzir mais confusão na conversa. Se calhar sim, se calhar não, mas lá está o Fernando para tomar conta de mim. Vamos ver. Se nós pensarmos em dinâmicas de transformação social, ou seja, aquelas coisas que modificam o rumo das sociedades de uma vez por todas, e que às vezes nós pensamos que são guerras, revoluções, golpes de Estado, etc., que são, sem dúvida nenhuma. Lá temos o 25 de Abril para o provar e o quanto nós temos que o acarinhar para fortalecer a nossa democracia e não para andar para trás.
mas aquilo que ao longo dos séculos, pelo menos desde a Revolução Francesa até hoje, tem contribuído mais para mudar as sociedades são os movimentos sociais. Exatamente. Podemos falar do movimento operário, podemos falar do movimento feminista, podemos falar do Black Power, da Revolução Cultural do maio de 68 ou do Apartheid na África do Sul. Quer dizer, eu vou relembrar que só em 1994 é que foi a primeira votação e do caminho que se demorou para lá chegar. Na realidade, embora nós esqueçamos isto frequentemente, somos nós as pessoas que podemos de facto ser os motores de determinadas mudanças sociais e exigi-la e não nos calar. Para isso nós temos que afastar esta ideia de que há consensos e que todos nós andamos aqui quais cordeirinhos e que concordamos com ideias que no fundo são grandes ideias perigosas. E relembrar mais uma vez a força que as pessoas têm quando, historicamente, uma coisa que não acontece obviamente todos os dias, mas quando historicamente estão a lutar por uma coisa que é injusta, estão a lutar por uma coisa que tem que ser mudada, e quando consegue ter um conjunto de pessoas grande, unidas por determinados objetivos comuns e ter um alvo, seja ele o nosso próprio governo, seja ele o nosso próprio Estado, seja ele outro grupo qualquer. Aconteceram umas coisas agora há uns dias em que a polícia voltou em força e em massa a sítios onde aconteceram coisas complicadas. Martim Muniz, quer dizer. E foi uma coisa perfeitamente insólita. A quantidade de força policial que saiu à rua. Pessoas encostadas à parede. Exatamente. E tal, e com armas e não sei o quê. Não é? Há qualquer coisa que é preciso mudar ali. Realmente, as mudanças de governos e todas as dinâmicas sociais que estão à volta mudam muitas coisas. Curiosamente, quando eu vinha para cá, para a Apexa, o fórum da TSF era exatamente acerca. Exatamente. Especificamente em relação às rusgas de ontem. Sim, nós estamos cheios de alturas, seja cá, seja no estrangeiro, em que coisas terríveis aconteceram e as pessoas, com a sua revolta e a sua fúria, vêm para a rua e depois fazem também uma quantidade de coisas que não serão aceitáveis, mas fazem, e o curioso é que às vezes as coisas também só mudam. Eu não estou a pronunciar-me a favor da violência, não é por aí. De maneira nenhuma, mas é evidente que a Cova da Moura, enfim, aliás, tem décadas de uma história interessante e tem boas associações a trabalhar lá. Não sei, talvez um dia possam convidar alguém do Moinho da Juventude para vir aqui falar convosco para se entender, porque sabem muito melhor do que eu todo o trabalho interessante que tem sido feito na Cova da Moura. Agora, é evidente que, mais uma vez, é a responsabilidade dos cidadãos dizer que estas coisas, digamos, a ideia oficial, não importa de quem vem, é que isto é muito bom e que nos transmite a noção de segurança. A mim, pessoalmente, não me transmite nada noção de segurança ver uma quantidade de pessoas encostadas à parede, ainda por cima, pode ser inadvertido ou não, mas que começam a ser conotadas com um determinado grupo social, porque são determinadas pessoas e não outras que estão a ser encostadas à parede. Não é verdade? E a ideia é que nós temos um Estado quase que está a vigiar ou a fazer uma operação musculada contra determinados grupos. Mas isso não dá segurança a ninguém, quer dizer, pelo contrário. Eu creio que não, mas é interessante ouvir o Fórum de hoje, porque as opiniões divergem, lá está. Consensos são consensos e são para ser discutidos, mas pessoalmente também não acho. Não só me dá segurança, como me podem legitimar a ideia de que algum tipo de violência, ainda que seja violência simbólica e legítima do Estado, pode e deve ser exercida contra determinados grupos em particular. Isto é muito perigoso, porque depois também pode dar uma quantidade de ideias a uma quantidade de gente perturbada ou que simplesmente é pobre e vive mal, porque então assim não tem problema nenhum agarrar uma quantidade de amigos, vir para a rua com umas correntes e fazer umas limpezazinhas por minha conta. Eu costumo dizer, gente sem o amanhã nos olhos é capaz de fazer qualquer coisa. Eventualmente o amanhã é aquilo que nós estamos a construir agora e portanto claro que são coisas que nós temos mesmo que olhar para elas com muita preocupação e muito espírito crítico. E se falarmos em termos de educação, essa é, para mim, uma das funções mais importantes, não só do sistema educativo, mas do ensino superior. Porque as pessoas hoje em dia olham para o ensino superior e pensam que a nossa função é treinar. Estou a aplicar a palavra de propósito, que não é a palavra treinar profissionais, treinar pessoas preparadinhas para aquilo que o mercado de trabalho quer. E se o mercado de trabalho nos farta de tentar
transformar a universidade numa fábrica de fazer os profissionais que eles querem, como se isto fosse possível, desejável, ou enfim, mas deixamos essa discussão para outra altura. Mas há uma coisa que em todas as nossas atividades educativas, sejam elas institucionais, sejam elas outras, as associações de novo e não sei o que, é fundamental, e que é possibilitar que as pessoas construam um sentido crítico cada vez melhor, porque é aquilo que nos impede de acreditar nas fake news que vemos na internet, é aquilo que nos permite ter maior cuidado na forma como examinamos consensos, que nos permite debater os dois sobre os argumentos racionais que estão por detrás de determinadas questões, aquilo que me permite lutar pelos meus direitos enquanto cidadão, aquilo que me permite lutar pelos meus direitos enquanto trabalhador, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto cidadão com algum tipo de deficiência. A promoção deste espírito crítico é uma tarefa educativa, digamos, transversal, que não se esgota na escola, como a maioria das coisas não se esgota na escola. Nós estamos muito pouco tempo na escola, estamos muito tempo fora da escola. A educação de adultos, há bocado não disse, mas retomo, tem essa função também muito importante. Mesmo que fosse verdade que cada português passa 20 anos na escola, o que em média não é verdade de todo, infelizmente para nós vivemos até aos 80 anos em média, ou uma coisa semelhante. Pensar que a nossa ação educativa acaba ou deve ser só concentrada na escola é ridículo. Sim. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que isso. E as questões educativas, formativas, até mesmo nestas questões fundamentais, como possibilitar que as pessoas construam um bom sentido crítico, vão muito para além disso. E por isso é que nós precisamos muito da educação de adultos. Por isso é que precisamos de associações como a vossa, como tantas outras que têm um papel importantíssimo, que no fundo lidam com adultos que têm o direito de aprender, de se construir como melhores, de aspirar a ter maior qualidade de vida e de, sobretudo, ajudar a construir um mundo, acho eu, um pouco mais justo. António, eu creio que agora nós precisamos de um café mesmo. Boa. E já agora deixe-me dizer, no café que vou oferecer tem origem num projeto da Apexa chamado One Bin, que procura a empregabilidade de pessoas diferentes. Eu recordo sempre que este café sírio é fantástico. Dentro dessa caixinha estão boas bolachas que eles fazem, fantásticas. E enquanto vamos saboreando esta coisa, eu gostava que me falasse das perspectivas futuras do SEAD, no que toca à inclusão para adultos em Portugal, por exemplo. Certo, para já o café era maravilhoso. A única coisa que eu espero é que eu possa adquirir isto de algum lado, porque fiquei fã do café, seja ele sírio ou já não sei. Nesta altura é giro que seja um café sírio. Maravilhoso, obrigado. Nós neste momento temos uma questão que é muito delicada e sempre foi delicada, mas agora temos dados que nos permitam perceber quão delicada é. Já há muitos anos que a OCDE tem um questionário internacional para avaliar aquilo que são as competências dos adultos. Chama-se o PIAAC, enfim, é uma sigla internacional, e são estudos que vão sendo feitos em rondas de 5 anos, porque aquilo demora muito tempo, etc, etc. Nós não tínhamos dados sobre as competências dos adultos há mais de 20 e tal anos, porque quando foi a altura da Troika, falando em política, o nosso governo de então achou que era muito caro estar a pagar uns quantos milhares de euros à OCDE para poder gastar 4 ou 5 anos de trabalho de uma comissão de pessoas para saber ao certo onde é que nós nos situávamos nesta questão. E, portanto, fomos à vida. Em 2019, Portugal voltou a entrar neste PIAAC da OCDE, um longo processo, ainda para mais, demorou mais um ano por causa da pandemia e havia um grupo nacional, já agora liderado pelos meus colegas Luís Rotes e João Queiroz, a quem cumprimento aqui à distância, que lideraram uma equipa grande e um esforço grande e finalmente no dia 10 de dezembro tivemos os resultados. Quer dizer, quem quiser ver os resultados a nível internacional dos 30 e pouco países que estão aqui da OCDE, portanto não implica só a Europa, basta ir ao site da OCDE e escrever PIAAC, mas no mesmo dia também tivemos a apresentação dos resultados portugueses. E como provavelmente algumas pessoas viram na televisão, os resultados portugueses são aquilo que, digamos que ninguém na comunidade de educação de adultos esperaria que os resultados fossem brilhantes por uma série de motivos. Tem que ver com o atraso crónico de Portugal, com os problemas de escolaridade, com o Estado Novo, com não sei o quê, enfim, nunca mais acaba. Mas os nossos resultados são bastante maus. Eu devo dizer que há 2 questionários principais, um de numeracia e de literacia,
simples, que são coisas muito demoradas, que se fazem em casa das pessoas, com textos práticos, com tablets e tal, e esses resultados são devastadores. Nós temos uma enorme quantidade de portugueses, e a amostra foi perfeita, não é? Portugal não é só Portugal continental, é Portugal incluindo ilhas, como é óbvio. Uma percentagem altíssima de portugueses, salvo erro, anda à volta dos 39%, que está no nível mais básico de literacia. Eu quero dizer, um nível completamente ridículo. Não permitirá a estas pessoas sequer ter uma vida com qualidade, porque são pessoas que não entendem as coisas mais básicas do nosso dia-a-dia. Que não entendem um recado simples com uma frase e meia que a escola nos manda sobre o horário do nosso filho. Que não são capazes de, por exemplo, têm que deixar o filho na escola, têm que fazer compras e ir a um sítio qualquer, planear esta ida com alguma eficácia. Que não entendem o suficiente para poder efetivamente ser cidadãos e compreender o mundo. Ora, este número é devastador e nós estamos na cauda mesmo dos países da OCDE. Isto passa-se com literacia e numeracia, mas eu devo dizer que este questionário da OCDE tem dados que nós ainda não conseguimos ter acesso, mas o SEAD terá acesso através dos devidos registros a partir de 2025 e espero que haja outros centros de investigação a fazer o mesmo, nós vamos fazê-lo. São dados à catadupa, que nós vamos demorar meses, anos até a vê-los todos e que incluem também, pela primeira vez, no termos da OCDE, por exemplo, um módulo sobre a qualidade dos ambientes de trabalho, que é uma coisa fundamental, acho eu, para Portugal. Perceber, ao fim e ao cabo, qual é a qualidade dos ambientes de trabalho nós temos a nível nacional é fundamental. Há também um módulo novo sobre competências socioemocionais. Acho que dispenso fazer a defesa da importância que isto tem. E há mesmo também um módulo novo, que nem todos os países estão, neste caso creio que é um módulo introdutório, só 6 países é que estão aqui e Portugal foi um deles, e que ausculta diretamente os empregadores. Eu devo dizer até que a amostra dos empregadores em Portugal era bastante alta, salvo erro, 3.800 empregadores que responderam a este. O que é que isto significa? Primeiro, para ser sintético e ver se sou claro, Fernando, policime no bom sentido, faz favor. Primeiro, o nível de literacia e numeracia dos portugueses, de uma forma global, é muito baixo, apesar de depois haver também muitos portugueses que têm níveis médios, aproximados e apesar de haver aqui diferenças geracionais, depois se quiser falamos sobre isto, mas o nosso nível de literacia e numeracia é baixíssimo. E nós temos que agora agarrar nestes dados, analisar convenientemente, eventualmente até fazer mais investigações, porque os dados quantitativos mostram-nos coisas, não nos mostram sempre o que é que está na base, não nos deixam compreender porque é que este fenómeno X e Y está a acontecer. E precisávamos que o Estado português, não digo o Governo, porque a questão é do Estado português, nos apoiasse aqui. Quer dizer, eu, nitidamente, se eu, António, tivesse algum conselho para os nossos políticos, só, por favor, considerem que isto é uma situação excepcional. Há 20 e tal anos que nós não temos dados desses e nós precisaríamos que o próprio Estado dissesse: há aqui financiamento para quem quer estudar isto e, por favor, digam-nos lá como é que nós podemos, por exemplo, alterar as políticas públicas de maneira a resolver esta situação. Mais uma vez, investir só nas crianças já se percebeu que não é... É curto. É curto, é curtíssimo. Desde os anos 70 que havia uns políticos do que então era chamado o terceiro mundo que diziam: se nós temos pressa, educamos adultos. E há as pessoas que investiram tudo nas crianças depois ficam à espera 30 anos que as coisas mudem. E, portanto, nós temos que agarrar nestes dados todos, fazer mais investigações e fazer, diria eu, pressão para que Portugal consiga mudar alguma coisa, porque isto não nos leva a lado nenhum. Pois não. Isto significa que nós temos adultos no mercado de trabalho que estão sempre sujeitos a ter empregos de baixo rendimento, que têm influência na qualidade de vida das suas famílias, no rendimento que têm, na sua saúde. Isto nunca mais acaba, não é? E, portanto, era urgente mudar esta situação e a situação de base começa por mudar e, evidentemente, aumentar, melhorar os níveis de literacia da população portuguesa. Temos mais desafios. Se quiser, falo sobre um rapidamente, que é a questão da inteligência artificial. Íamos chegar lá, porque a próxima tem mesmo a ver com a tecnologia Então, que tem vindo a transformar a educação, certo? Que oportunidade vê no uso das ferramentas digitais para tornar a formação de adultos mais inclusiva? ok. São duas coisas, mas estão relacionadas. Relacionadas, mas são de facto duas coisas. São de facto duas coisas. As tecnologias são fundamentais. Nós vivemos num mundo tecnológico. Tecnológico, No final do parágrafo,
Qualquer pessoa que queira ser eficaz para os seus contactos com a administração, pedir um passaporte, o cartão de cidadão, os impostos, o IRS, nunca mais acaba. A nossa vida é cada vez mais digital, digamos assim. E no que diz respeito à educação de adultos, há aqui um papel fundamental. Parcialmente até já temos instituições que estão a tentar fazer isto. Ou seja, nós temos obviamente grandes diferenças geracionais em Portugal, também por motivos políticos que até já afloramos. Temos um grupo de pessoas que têm, digamos, mais do que 70, 80 anos, que são pessoas mais velhas, empobrecidas, com mau estado de saúde, má qualidade de vida, etc, etc. E, portanto, temos que fazer um esforço para que a população adulta, de uma forma global, não só os mesmo mais velhos, mas os outros, possa melhorar as suas competências digitais. E isso é uma tarefa que, num país decente, seria com certeza dada como prioridade à educação de adultos. Mas nós Não se passa aqui. não temos um sistema de educação de adultos em Portugal. Ou seja, não só somos dos países na Europa que mais precisaríamos de ter, como são aqueles em que o Estado, e mais uma vez para não falar de governos, porque isto não é um problema de um governo em particular, é um problema dos sucessivos governos, são mais teimosos. Nunca ouviram a comunidade dos educadores de adultos nem dos investigadores da educação de adultos como deve ser e, portanto, continuam teimosamente a dizer que nós devemos investir nos jovens, esquecer os adultos, que é para depois termos 2 semanas de buzzwords quando aparecem os resultados da OCDE, que daqui a 2 semanas desaparecem, já não estão nas notícias, já não precisamos nos preocupar com eles. E nada muda. Se nós tivéssemos, como há em muitos outros países, um sistema educativo virado para os adultos, com metas definidas, constantemente com as prioridades a serem renovadas, porque as coisas vão mudando a nível social, talvez fosse possível ser mais rápido a mudar as coisas. O Fernando, repare neste dado que em Portugal é verdadeiro e que é verdadeiramente também preocupante. Uma das coisas que mais funciona como constrangimento a nível educativo, a nível profissional, a nível social, continua a ser em Portugal a habilitação escolar dos pais, pai e mãe. Em alguns momentos a habilitação da mãe era muito mais importante, aliás, em termos estatísticos, do que a habilitação do pai, mas eu já nem quero ir por aí. O que é que isto quer dizer? Imaginemos a seguinte situação. Se eu tivesse um sistema de educação de adultos que se preocupassem em agarrar naqueles que são mais necessitados em termos sociais, em termos educativos, e conseguisse trabalhar aqui, as mudanças que eu conseguiria nas famílias estender-se-iam logo para os mais novos. Os mais novos, exatamente. Enquanto o sistema que eu tenho diz-me que os mais novos, para serem os mais educados das suas famílias, têm que depois lutar contra uma família que, eventualmente, pode não ser o mais receptiva para a importância da educação, da aprendizagem ou da formação. E mudar isto implicaria gastos estatais, claro, despesas, mas as pessoas querem resolver este problema ou não? Ou querem continuar a apostar apenas na escola, sobrecarregando os desgraçados dos professores, dizendo que naqueles 18 anos tem que lá estar tudo? Tem que lá estar tudo e mais alguma coisa, a escola tem que fazer tudo, coitados dos professores. Pois nos restantes 50 anos não se faz nada. Quer dizer, isto é ridículo. Acho que a escola continua em casa e a casa transporta-se para a escola. Quer dizer, das duas, uma, ou isto está ligado, ou então há aqui uma divisão preocupante. Ainda para responder à sua pergunta, e agora vou ser mais rápido, a nível das tecnologias, eu não queria deixar de dizer o seguinte: em Portugal existem uma quantidade de instituições que promovem, lá vou dizer rótulos feios, as ditas universidades da terceira idade. O rótulo não é meu e não gosto dele, mas não vou explicar porquê. Se quiser outros rótulos, academias, sénior, não sei o quê, não sei. Sim, todos estes rótulos são maus. Atenção, os títulos são maus, mas não importa. Mas pensemos que isto é uma coisa que está espalhada por Portugal inteiro. Se nós formos ver só as que estão federadas a RUTIS é uma espécie de federação das instituições que oferecem este tipo de serviços educativos para os mais velhos. Deve haver aí cerca de 300 e 400. Mais os privados. Há associações privadas que não gostam, não vou dizer os nomes, mas eu estou a lembrar-me de uma que é privada e discreta, que tem quase 200 no país todo. Sem contar das outras coisas pequeninas que estão no nosso bairro, na nossa cidade, etc, e que não estão federadas na RUTIS. De uma forma geral, eu não devo estar a mentir muito quando penso que nós temos talvez à roda de 600 destes sítios que oferecem para pessoas mais velhas,
oportunidades educativas, de socialização, coisas fundamentais. E é curioso que as ditas aulas de, se quiser, tecnologias de informação e comunicação estão sempre presentes. E têm, aliás, muito sucesso. Mesmo aqui no Algarve, de novo eu não vou dizer nomes, mas nós temos várias instituições que fazem isto. Umas com associações, outras com juntas de freguesia, outras são promovidas pelos próprios municípios. E se for ver, tem lá pessoas que podem ter 60, 70, 80 anos a fazer uma coisa muito importante, que é aprenderem mais sobre tecnologia e que se pode admitir tudo e mais alguma coisa. Ainda que a motivação seja, se calhar, só ter ferramentas digitais para poder falar com os filhos que estão longe. Exatamente. Entende? Mas já é qualquer coisa. Já é qualquer coisa. Os desafios que nós temos pela frente da inteligência artificial, não sei se me meto por aqui ou não, vou olhar para si para ver. Por que não? Porque não? Alguma coisa rápida. Ela está aí, é uma realidade. O problema é esse. Pois. É que ela já chegou e muitos de nós nunca pensámos que nós já estamos rodeados de inteligência artificial. Exatamente. Rodeados, cada vez estaremos mais. A questão é, vamos pensar outra vez aqui os dois em termos de cidadania ou democracia ou política. Ninguém nos perguntou nada. Pois. Ninguém regula nada. Ninguém nos perguntou se nós queremos inteligência artificial no ensino. Nós somos todos potencialmente pais, mães, temos filhos. Alguém nos perguntou alguma coisa, alguém nos perguntou a opinião, alguém nos disse. Não, chegou, venceu, não é? Nós arriscamos a ter, sem que os cidadãos, de uma forma geral, sejam chamados a pronunciar-se de alguma forma, evoluções rapidíssimas de inclusão da inteligência artificial na educação, nas escolas, nas universidades. E, de novo, a maior parte destas coisas são mercados que são totalmente dominados por empresas privadas que têm capacidade de investimento. Grandes multinacionais, e não são todas americanas. Se a gente for ver o que as multinacionais do Brasil investiram em inteligência artificial nos últimos anos, são bilhões. E os cidadãos e os reguladores estão todos confusos, a tatear. Pois ninguém foi consultado. Mais uma daquelas coisas que se calhar é que nós temos que começar a falar mais e a debater mais, diria. E temos visto coisas bem complicadas da inteligência artificial, que são capazes de confundir os menos informados. Mas pronto, será motivo para outra conversa. As parcerias são cruciais para o sucesso dos projetos inclusivos. Ponto final. Ponto final. Que tipo de colaborações o SEAT tem promovido e como é que tem contribuído para o impacto do centro? Como lhe digo, é a nossa área que mais me preocupa. Enfim, eu sou só o coordenador do SEAD e devo dizer que só até dezembro de 2025, porque nós temos um regulamento que nos impede de renovar a coisa. Portanto, em 2025 farei os meus 6 anos, com muito gosto, mas o que eu espero é que um centro não pode nunca depender de uma pessoa. E nós temos isso bem presente, porque tem que ser assim. Exato. Venham outras pessoas que tragam ideias novas e é assim que se faz a renovação. E deveria ser assim em tantas outras coisas. Na política municipal, por isso. Pois. É verdade, e tantas outras coisas. Que nós estamos a falar de quê mesmo? Tipo de colaborações. Isso. Este vai ser, sem dúvida, um campo muito importante. O que é que nós temos feito até agora? Há cerca de 2 anos tentámos começar uma plataforma, chamámos-lhe Rede Colaborativa para não sei o quê, um nome completo, e convidámos uma série de associações da sociedade civil, mas também juntas, câmaras, etc., se quiserem estar connosco. Efetivamente, temos nesta rede cerca de 40 instituições de ensino superior. E muito devagarinho começámos por fazer um encontro, não sei o quê, etc, etc. Continuamos a fazer isto. Em boa verdade, desde há cerca de 4, 5 meses, eu limito-me a enviar e-mails quando acho que são interessantes às pessoas desta rede, ou quando recebo coisas da Apex, de outros que são interessantes que encaminho para as pessoas da rede, e estou à espera dos resultados do financiamento, porque eu tenho bem presente que ou o centro sobrevive em boas condições e nós temos que dar a esta colaboração outra vestimenta, ou não, e então eu tenho que dar um passo atrás e dizer às pessoas, olha, se calhar temos que olhar para outras condições. Mas, de qualquer das formas, o interessante que mesmo esta iniciativa assim pequenina teve é que nos permite estreitar algumas relações com algumas instituições.
Seja o resultado disso, o facto de eu estar aqui a conversar consigo num podcast, ou de haver pessoas que vão ter connosco a pedir ajuda em aspectos parciais até, às vezes, seja fazermos um ou outro seminário para refletirmos conjuntamente, ou seja, às vezes para algumas candidaturas, para lhe dar um exemplo, Portugal Inovação Social, não precisa de publicidade minha, eu não estou a fazer publicidade, atenção, e já agora o Francisco Fragoso não é meu irmão nem da minha família, que é para não ser acusado de ter aqui alguma promiscuidade familiar, é só uma coincidência no apelido. Mas o Portugal Inovação Social, nas últimas candidaturas, desde o ano passado, decidiu que os projetos das associações, etc., tinham que ser acompanhados de estudos de impacto, os tais de que já falámos. E, portanto, a candidatura tem que ser feita já apresentando uma proposta de avaliação do impacto. E, portanto, claro que desde o ano passado começámos a receber muitos pedidos de ajuda, porque os centros de investigação de alguma forma estão bem equipados para isto e, portanto, o projeto não é nosso, atenção, nós só fazemos aquela parte, não nos cabe a nós modificar o projeto que a associação A ou B ou C tem, mas dizer, faça o que vocês querem fazer, temos aqui esta maneira, esta forma de podermos estudar o impacto. Agora, eu acho que o futuro tem que ser outra coisa completamente diferente. Eu acho que nós temos que arranjar formas criativas e vamos ver se as respostas que nós obteremos, uma provisória em março para o centro de investigação, seja positiva. Então aí temos que começar a trabalhar de outra maneira. E teremos que arranjar, quem sabe, fazendo os tais laboratórios colaborativos, os tais collabs, com financiamento que aqui poderia ser partilhado em termos de centros de investigação e associações, para pensarmos em formas de colaborar que sejam mais continuadas, menos pontuais e mais interessantes para um lado e outro. No fundo, é tentar, na mesma mesa, pensar, ok, o que é que um centro de investigação me pode dar que me seja útil a mim, enquanto seja lá o que for, e vice-versa, porque para nós também, obviamente, é fundamental aquilo que as associações fazem sobre todos os aspectos. Mas sem dúvida que esse vai ser um dos 3 ou 4 desafios que nós temos até 2029 e a única coisa que eu espero é que possamos ter condições para fazê-lo. Professor António Fragoso, é assim que eu vou chamar nesta última intervenção. Olá. Foi fascinante ouvi-lo, a sério. Obrigado. Já agora, falando para o outro lado, gostaria de os convidar, a quem nos ouve, a conhecerem mais sobre o SEAD. Acho que seria bem importante. E a refletirem sobre o papel da formação ao longo da vida na construção de uma sociedade mais inclusiva. António Fragoso, muito obrigado pela sua participação neste Ondas de Impacto e votos do maior sucesso para o SEAD, para si e para este país bem preciso. E para nós todos. Obrigado, eu é que agradeço pela oportunidade, foi uma ótima conversa. Obrigado pelo seu papel muito importante. Muito obrigado. Daria um bom entrevistador de investigação, já agora. Não me diga essas coisas. Então, obrigado. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Bom, em termos de impacto é sempre difícil nós medirmos e eu digo isto porque acho que há uma espécie de consensos mais ou menos perigosos sobre aquilo que é impacto. Se eu quiser, por exemplo, agarrar na Apexa, vamos supor, e fazer um estudo de impacto com aquilo que a Apexa tem conseguido, digamos, afetar, melhorar a vida de um conjunto de pessoas, famílias, indivíduos, etc. Isto não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Este cuidado tem que ser feito. Na investigação científica, qualquer que seja ela, nós não devemos pedir mais dados do que aqueles que precisamos. E depois, na nossa investigação, há uma coisa que é muito importante, que é ouvir as vozes das pessoas. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org. Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá,
continua a fazer parte desta onda de transformação. Ondas de impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.